Senhor, nesta manhã, nós mais uma vez queremos dizer quanto que nós precisamos da Tua ajuda, Senhor. Tua palavra tão clara, tão preciosa, mas tem tantas coisas que nós nem sabemos como fazer e mesmo sabendo, nós não conseguimos colocar em prática. Por isso, nós precisamos das duas coisas, precisamos da Tua iluminação, da Tua revelação e precisamos também do Espírito Santo para mover dentro de nós, como nós estamos vendo na nova aliança, é a Tua promessa, que pela nova aliança o Senhor vai enviar não só um novo coração, não só uma purificação, mas também o poder para colocar em prática. Por isso pedimos, Senhor, a Tua presença, a Tua atuação sobre todos nós. Ó Deus, que a Tua presença e a Tua revelação possam estar conosco, e não só nesse momento, mas durante a semana, que possamos também andar nos Teus caminhos, Senhor. Pedimos isso e suplicamos em Teu nome. Amém. Bom, então nós estamos, nossa base, nós não vamos talvez ler tanta coisa hoje, mas nossa base ainda é Ezequiel 36, mas eu vou começar lembrando só essa parte da nova aliança. Nós temos dado bastante contexto, né? Em que contexto que essa promessa da nova aliança veio. Então a gente já viu isso nas outras aulas, mas eu quero ler agora só para a gente retomar aqui, para enfatizar um pouquinho o aspecto daquilo que Deus quer mostrar a respeito da nova aliança em si. Então Ezequiel 36, e ele fala no versículo 24: Pois eu vos tirarei dentre as nações, vos congregarei de todos os países, vos trarei para a vossa terra. Então espargirei água pura sobre vós, ficareis purificados, de todas as vossas imundícias e todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei um coração novo, porei dentro em vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei dentro em vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais, vós me sereis por povo e eu vos serei por Deus. Deixa eu só lembrar um pouco o que nós vimos anteriormente. Bom, isso aqui é para mostrar que todas as profecias do Antigo Testamento, elas têm assim, muitas vezes uma profecia tem mais de um cumprimento, até literalmente. Esse retorno da terra, do cativeiro para a terra prometida é uma profecia que tem dois cumprimentos, porque eles voltaram de Babilônia, mas depois tiveram outra dispersão e depois, agora nos tempos modernos, estão voltando. Então, uma profecia, ela pode ter mais de um cumprimento. Às vezes, quando a profecia era sobre juízo, falava sobre Babilônia, por exemplo, então tinha um cumprimento imediato e tinha outro cumprimento no fim dos tempos, que vai ter um juízo mais completo. Mas aqui era mais para mostrar assim, que tem cumprimentos paralelos, cumprimentos literais com o povo de Israel, Israel natural, e cumprimentos espirituais na igreja. Então sempre nós precisamos ver esses dois lados paralelos, Isso aqui foi aquela aula que a gente viu sobre uma visão geral de todo o plano de redenção. Isso aqui eu queria mostrar novamente, porque hoje nós vamos falar sobre uma parte desse plano, mas isso aqui era para entender dentro do plano de Deus. Eu não posso repetir tudo isso aqui. Se eu começar a falar aqui, a gente vai metade da aula só para revisar, Mas assim, eu queria que vocês lembrassem desse plano, porque a nova aliança, ela não é algo que
foi tirado de contexto. A nova aliança é uma promessa de Deus de cumprir tudo que Ele começou a fazer desde o início. E isso tem sido um grande erro da igreja, que nós temos tirado a nova aliança do seu contexto. E quando nós pensamos na nova aliança, nós pensamos em algo que não tem quase nada a ver com o que Deus começou no Éden, com o que Deus estava fazendo em Israel. Então, talvez depois eu até volte, porque nós vamos falar um pouquinho sobre essa parte da nova aliança e como isso tem a ver com o nosso tempo. Tá? Isso aqui é o significado da terra, mas não vamos falar sobre isso agora. Eu queria lembrar só essa parte do contexto. Difícil de passar essas folhas. Esse aqui é o contexto do capítulo 36 de Ezequiel. Então, a parte que eu acabei de ler agora, esses versículos, tem a ver com a restauração, que Deus vai trazer o povo de volta, Ele vai lançar água sobre eles para purificar, Ele vai dar um novo coração. Então, isso aqui é a promessa da nova aliança, mas ela está inserida, essa promessa da nova aliança está inserida dentro de toda essa situação que o povo estava vivendo, no cativeiro, mas essa situação no cativeiro tem a ver com todo aquele plano de Deus que a gente viu naquele plano geral. Então, todos esses aspectos aqui, a purificação, uma mudança de coração, esse novo coração, que tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne, é porque nós precisamos ser sensíveis a Deus e sensíveis ao sofrimento, ter o Espírito de Deus dentro de nós. A aliança, a frase da aliança é a frase que fala, então, está no versículo 28, vocês vão habitar na terra que eu dei a vossos pais, vós me sereis por povo e eu vos serei por Deus. Essa é uma frase que aparece em toda a Bíblia. Nós temos, não exatamente igualzinho, mas tem Gênesis 17, quando Deus fala com Abraão, mas depois fica muito claro em Êxodo 6, quando Deus está falando com Moisés para tirar o povo do Egito, ele usa essa expressão, e ela vai pelos profetas, vai pelo Novo Testamento e vai para Apocalipse 21, que no final, quando vem a Nova Jerusalém, ele fala, agora vocês serão meu povo e eu serei o seu Deus. Então, essa frase é muito simples, né? Vocês serão meu povo e eu serei o seu Deus. Mas é isso que Deus quer. E hoje eu quero enfatizar assim, bastante o que é a nova aliança nesse contexto. Nós precisamos muito, eu preciso ter um entendimento da nova aliança que nos ajude a ver o que é que Deus quer. Porque nós estamos muito acostumados a pensar, Jesus veio para morrer na cruz, nada disso é mentira. Jesus veio para morrer na cruz, para perdoar nossos pecados e para nos levar para o céu. É ou não é? Porque a gente mais escuta, assim, você pode ter muitas outras coisas que falam, tem que ter santificação, mas a ideia central que a gente prega, a ideia central que os cristãos vivem é: Jesus veio para perdoar os pecados, eu tenho meus pecados perdoados, eu vou para o céu, recebi um pacote que é a nova aliança, e pronto. O que tem a mais se eu pregar o evangelho, se eu me santificar, se a minha família viver em pureza e unidade, se tiver unidade da igreja? Essas são coisas meio extras, mas o essencial é que Jesus morreu na cruz e eu vou para o céu, né? E eu quero mostrar que o que Deus sempre quis, claro que isso aí tem uma parte importante, a água para purificação dos pecados. Então a purificação, o perdão dos pecados é uma parte muito importante, mas o que eu quero mostrar é que tem muito mais coisas envolvidas no pacote, ok? Então isso era só para a gente ver. Então, antes de começar a falar sobre o diagrama de hoje, eu quero ler com vocês em Jeremias 7,
É exatamente assim, né? Essa passagem de Jeremias 7 é uma que vai explicar um pouco melhor essa frase: você será o meu povo e eu serei o seu Deus. Então, só para assim, tem outras passagens que explicam mais o que Deus quer dizer com isso, mas o ponto central é que nessa passagem que acabamos de ler em Ezequiel, ele fala: eu vou purificar vocês com água pura, vocês vão ser purificados dos pecados, vocês vão receber um novo coração, eu vou colocar meu espírito para viver dentro de vocês. E aí ele chega no final, porque é isso que Deus quer. Tudo que Deus está fazendo, e não só na nova aliança, desde todas as alianças que vêm desde o início, o que Deus sempre quis vocês serão o meu povo e eu serei seu Deus. Isso envolve Deus habitar junto com a gente, isso envolve uma plena comunhão. Essa frase inclui uma porção de coisas. Então, para a gente entender que o perdão dos pecados é importante, sim, mas é importante para a gente chegar no alvo. A gente não pode parar nesse ponto. Então, Jeremias 7 ele vai falar um pouquinho sobre essa frase, né? O que ele quer dizer com essa frase. Eu vou começar Jeremias 7, ele está falando sobre sacrifícios, né? Versículo 21. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei carne. Ele tá falando isso um pouco num tom irônico. Pegue seus sacrifícios, comam. Deus está querendo dizer assim, aí ele vai falar aqui, versículo 22. Pois eu nada disse a vossos pais no dia em que vos tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Até causa estranheza isso, porque na lei de Moisés ele falou muito sobre sacrifício. Mas ele está dizendo, quando eu chamei vocês para tirar vocês do Egito, não foi a primeira coisa. E aquele texto que nós não vamos ter tempo para ler hoje, mas Êxodo 6 é um texto muito importante. Tem vários textos que são chaves, que são fundamentos. Então, em Êxodo 6, Moisés já tinha ido lá, já tinha começado a falar com o faraó. Lembra aquela história assim que Moisés chegou para o faraó e falou assim: deixa meu povo ir. E aí faraó falou assim: esse povo está tendo muito tempo, para ficar pensando em bobagem, eles não têm trabalho suficiente, então nós vamos dobrar o trabalho deles, eles forneciam a palha para fazer os tijolos, agora vocês mesmos que vão procurar a palha. Então dobrou o serviço. E aí o povo de Israel olhou falou com Moisés, os líderes, falou assim: olha o que você fez, você falou que ia nos tirar do Egito, e você foi piorar a nossa sorte, a nossa escravidão acabou de ficar pior. E aí Deus fala em Êxodo 6, ele fala assim: não, eu fiz uma promessa, eu vou tirar vocês da terra do Egito. E aí ele usa essa frase, a comparação é muito boa, porque o que o povo de Israel queria? O que nós queremos hoje? Sair da escravidão. Então, o que chama as pessoas para Jesus? Em muitas e muitas situações, e não é uma coisa errada, mas o que chama as pessoas para Jesus? Porque estou doente, porque eu estou com problemas financeiros, porque estou com problemas familiares, eu estou em escravidão, e vícios, Então tem muitas coisas assim, as pessoas falam assim, o evangelho venha para Jesus, ele vai tirar vocês da escravidão. Isso é mentira? Não. Isso é uma coisa que Deus não quer? Não, ele quer, mas a comparação é muito válida, porque o povo de Israel, eles queriam sair do Egito, e eles achavam muito legal aquela visão: eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel, vocês não vão ter que ficar trabalhando como escravos, as coisas de lá, Deus manda chuva, as coisas vão ter a bênção de Deus, as coisas vão prosperar. Então essa parte todo mundo quer, e é a primeira parte da nossa ligação com Deus. Mas a parte que Deus falou em Êxodo 6, nesse mesmo trecho,
os primeiros versículos de Êxodo 6, ele fala: e eu vou tirar vocês do Egito, vou levar vocês para uma terra que mana em leite e mel, e vocês serão meu povo, e eu serei o seu Deus. Então, o objetivo de Deus, eles perderam naquele tempo, eles não conseguiram ouvir, e quando chegou a hora que Deus tirou do Egito, Deus tirou da escravidão, e queria que eles fossem povo dele, eles já não queriam. Eles queriam só a parte, lembra, tantas vezes no deserto, eles falam assim: leva-nos de volta no Egito, lá pelo menos tinha coisa para comer. Então, eles não queriam a parte de se relacionar com Deus. Então, nós precisamos realmente entender que até hoje, né, lá naquele tempo, a aliança com Moisés passou por todas a história do Antigo Testamento. Estamos na nova aliança. Jeremias profetizou: eu vou fazer uma nova aliança, não é como a aliança que eu fiz quando tirei vocês do Egito, porque vocês não foram fiéis. Eu vou dar uma nova aliança. E o que vai acontecer nessa nova aliança? Deus vai conseguir o que Ele realmente quer, que nós sejamos o povo dEle e Ele seja o nosso Deus. Mas para isso, o que Deus tem que fazer? Deus tem que colocar a lei dEle no nosso coração. Então olha aqui, vamos voltar aqui em Jeremias. Ele falou assim: naquele início, eu não falei nada sobre sacrifício, essa parte de sacrifício veio depois. Mas eu no início, o que eu quero, né, Davi falou isso nos Salmos, o que o Senhor não é sacrifício. Não é que sacrifício é ruim, e nós podemos colocar em todo sacrifício, que era a parte central do culto deles a Deus naquele tempo, nós podemos colocar como tudo que nós fazemos: leitura da Bíblia, oração, cultos, jejuns, qualquer coisa que faça parte daquilo que nós oferecemos a Deus, o nosso dízimo. Tudo que nós oferecemos a Deus está nessa classe de sacrifício. E Deus está fazendo: eu não quero sacrifício. Deus não quer mais que leia a Bíblia, Deus não quer mais. Não, Ele não está falando isso. Mas olha o que Ele vai dizer. Ele vai mostrar o que é que Deus realmente quer. Ele falou assim: eu não falei, versículo 22, não ordenei nada sobre sacrifícios e holocaustos. 23, mas isto lhes ordenei: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. E aí ele vai falar: eles não ouviram, etc. Mas eu queria ler esse texto para vocês entenderem um pouquinho mais o que Deus está querendo dizer quando ele fala assim: e vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. O que Ele está querendo dizer? Vocês vão ouvir a minha voz. E não é uma coisa assim, aí a gente fala assim: é obediência, o que Deus quer é obediência. Tudo bem, Deus quer obediência, mas quando Deus fala: vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus, Deus está falando sobre algo muito mais do que obediência. Ele está falando sobre comunhão, sobre união, sobre gente que quer a mesma coisa, sobre uma relação que tem entre marido e mulher, quando os dois, eles sabem, eles são cúmplices, eles são unidos, eles têm os mesmos projetos, né? É como pais com filhos. Quando os filhos são pequenos, você tem que mandar tudo, e você não consegue falar daquilo que você está passando. Você não chega em casa e pega seu filho de 2, 3 anos e fala assim: então, o pai está passando por umas lutas, assim, não tem como. E Deus, Ele quer esse tipo de relação. Vocês estão entendendo? Não é assim: eu quero que vocês ouçam a minha voz. Então tem que obediência, faça isso, faça aquilo, não faça isso, não vá em tal lugar, né? A gente tem que ter um ouvido para obedecer, né? O reino de Deus é Deus como rei, e Ele manda e todo mundo obedece. Não é essa visão que nós temos
do reino de Deus. O reino de Deus é Deus habitando junto, é Deus conversando, é caminhando, é Deus com Adão e Eva no jardim, chegando na virada do dia. E aí, Adão, quais os animais que você viu, o que você nomeou e tal? E Adão fala assim: então, eu estou vendo essa parte do jardim, o que a gente faz aqui? É um projeto em comum. E é claro que Deus é o Pai, Ele é o sábio, o que Ele fala, a sabedoria dEle, nós vamos obedecer, mas é uma parceria, é uma ligação, é isso que está incluído nisso, e é isso que Apocalipse 21 fala, porque a cidade que desce do céu é a noiva. O que é a noiva? A noiva não é uma escrava, a noiva é uma parceira, a noiva é a pessoa que vai reinar junto com Jesus sobre todo o universo. Ok, vamos ficar bem empolgados com isso, porque essa é a nossa esperança, é isso que nós queremos. Ok, então, eu queria mostrar, então aqui, eu vou falar um pouquinho sobre esse diagrama, para vocês entenderem. A gente já falou um pouquinho naquele mais completo, mas eu queria que vocês entendessem essa profecia de Ezequiel e de Jeremias dentro do contexto que nós estamos vivendo. Então, em Ezequiel, em Jeremias, nessas passagens que nós estamos estudando, é o período do cativeiro. O período do cativeiro é o período mais baixo da história do povo de Israel, né, que Deus vinha falando desde o tempo de Moisés. Se vocês não forem obedientes, se vocês não forem fiéis à aliança, eu vou usar vários graus de disciplina para que vocês voltem, porque o que Deus quer é isso: meu povo, né, vocês, meu povo, eu, seu Deus, é isso que Deus quer. Então, cada vez que se afastava do alvo de Deus, Deus enviava, Deus mandava profetas, mas só a palavra de advertência não resolvia, então Deus mandava outras medidas, né, de severidade. E o grau máximo, eu sempre tenho falado isso, o grau máximo de disciplina de Deus sobre seu povo é cativeiro. Então, quando Ezequiel e Jeremias estavam profetizando, era a pior época, né? Realmente eles tinham chegado a esse ponto e Deus tinha falado: não tem mais recurso, né? Eu vou ter que tirar vocês da terra prometida, e era quase como anular a aliança, porque a aliança estava muito ligada com a terra e com o propósito de Deus ali. Então, exatamente no pior momento da história, Deus mostra a nova aliança. Claro, porque está num momento de crise, está num momento de quase divórcio. Então Deus fala assim: eu preciso de uma solução. Eu não posso, Deus não vai. A gente fala divórcio e Deus usa essa figura, essa alegoria nos profetas, mas não é um divórcio definitivo, é um divórcio para que Deus possa trazer de volta. Então, é nesse período que nós estamos estudando, o cativeiro, é o período que Deus fala sobre a nova aliança. Mas o que nós não temos entendido é que, assim, para muitos na igreja, o cativeiro e esse tempo aí foi divórcio. Deus divorciou Israel e pegou a igreja, né? E por isso que é uma coisa tão... Quando a gente fala assim, a teologia da substituição, o que é a teologia da substituição? É que a igreja substituiu Israel. E, gente, se você colocar nessa analogia de divórcio, é Deus divorciando sua primeira esposa e casando com outra. Como assim? Deus falou que não pode divorciar. Para Deus não tem, aliança é aliança, não tem. Então, o que Deus, na verdade, assim, o que a gente precisa entender não foi divórcio. É um tratamento de Deus para trazer o seu povo de volta. E é muito lindo quando você vê que a igreja não é outra esposa, a igreja está dentro da oliveira, que é o mesmo Israel, é um só povo, e ele não tá casando com outra, ele está cumprindo o que ele prometeu desde o início, e vai ter uma consumação fantástica, maravilhosa. Mas
para isso tem vários mistérios, tem várias coisas assim incluídas que têm sido difíceis de entender. E a gente está entendendo um pouquinho hoje, não é porque a gente é melhor do que outras gerações, é porque está chegando perto da época que precisa acontecer. Então Deus fala assim: eu preciso mostrar para esse povo, né, que não consegue entender, eu preciso mostrar, porque vai acontecer e ninguém está entendendo, né? A igreja está achando que é outra esposa, que eu larguei Israel, e Israel está achando que a igreja é outra religião, né? Se você escutar judeus não messiânicos falando assim, eles falam que o cristianismo é outra religião, não é a religião de Deus. Então, como que fica isso, né? Então, na profecia, o que Deus revelou, tanto que eles conseguiam entender naquela época, era assim, né? Ezequiel 36 está assim: ó, vocês estão no cativeiro. Vamos voltar para Ezequiel 36, só para vocês verem essa sequência no capítulo. Essa parte que eu li hoje, né? Versículo 24: eu vos tirarei dentre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. O que ele está dizendo? Vocês estão no cativeiro, mas eu vou trazer vocês de volta. Aí o que vai acontecer? Eu vou fazer uma nova aliança. Ezequiel não usa o termo nova aliança, mas a passagem paralela em Jeremias 31, que é a mesma coisa, essa mesma sequência, ele descreve a nova aliança em termos semelhantes, mas um pouquinho diferentes. Mas em Jeremias ele fala: vou fazer uma nova aliança. E o que Ezequiel está falando, tudo que ele fala aqui é a nova aliança. Ele não fala nova aliança, mas é a mesma característica. Então ele está dizendo: olha, vocês estão no cativeiro, mas eu vou trazer vocês de volta. Não larguei de vocês, eu não larguei minhas promessas, eu não desisti de Abraão e da descendência, não desisti. Então vou trazer vocês de volta e vou fazer uma nova aliança. Ok, nova aliança. E o que acontece depois da nova aliança? Eu vou restaurar o reino a Israel. Isso aqui não está nesse capítulo 36, ele fala de restauração, versículos 34, 35, ele fala que a terra desolada vai ficar igual ao Éden, mas nós vamos estudar depois o capítulo 37, né, que vem logo depois, só para vocês verem o que eu estou dizendo aqui. No capítulo 37, versículo 24, fala: o meu servo Davi, vamos voltar para 23, versículo 23, nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com suas abominações, nem com suas transgressões, pois eu vos livrarei de todas as suas apostasias e os purificarei. Então ele está falando sobre a nova aliança: trazer vocês de volta, vou purificar, e aí vai acontecer tudo aquilo da nova aliança. E aí ele fala no final do versículo 23, então eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, que é o que Deus quer. E versículo 24, o meu servo reinará sobre eles, todos eles serão um pastor, andarão nos meus juízos. E aí ele fala de tudo que vai, assim, do reino de Deus, que Deus sempre queria. Então, depois da nova aliança, vem o reino a Israel, ok? E depois do reino a Israel, Deus não interessa no resto da terra, Deus só quer Israel. Certo ou errado? Errado. Desde Abraão, Deus sempre falou: eu estou escolhendo vocês para alcançar toda a terra, todas as famílias da terra. Então, Deus falou: vocês estão no cativeiro, vou trazer vocês de volta, vou fazer uma nova aliança, vocês vão ser restaurados, vocês vão andar nos meus caminhos, e aí vou restaurar o reino de Israel. Ponto final. Para os judeus muitas vezes era ponto final, mas isso não era, é igual a igreja, nós evangelizamos e tal, mas assim, o que a gente pensa é Deus, igreja e ponto final. Não é assim. É Deus, seu povo, toda a terra. E isso está em Ezequiel 37, versículo 28.
Ou 27, o meu tabernáculo estará com eles, eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo, então as nações saberão que eu sou o Senhor que santifico a Israel, quando estiver o meu santuário no meio deles para sempre. E aí você junta com muitas outras passagens, tanto no fim de Apocalipse, ele fala, né, que vai ter a nova Jerusalém e todas as nações da terra virão para Jerusalém. Você tem Isaías 2 que fala assim, então naquele dia o monte da casa de Deus vai ser exaltado e todas as nações subirão a Jerusalém para aprender a lei. Então essa é a visão, essa é a visão. Deus escolheu um povo para que através desse povo ele pudesse alcançar todas as nações. Muito simples, né? Só que não aconteceu bem assim. Essa sequência, vocês perceberam, né? Ezequiel, e você vai encontrar isso em todos os profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Zacarias, você vai encontrar essa mesma sequência. Vou trazer vocês de volta. Quando eu trouxer vocês de volta, vocês vão ter uma nova aliança, aí que vocês vão ter, vai ser uma coisa permanente. Oséias, o profeta Oséias, ele fala de casamento, ele fala assim, então, você que foi infiel, eu vou trazer você para o deserto, eu vou falar ao seu coração, você vai casar de novo comigo, você vai ser fiel. Então ele sempre fala dessa restauração, e através dessa restauração toda a terra. Então, quando Jesus veio, você estranha os próprios apóstolos pensarem que ia acontecer exatamente desse jeito? Aqui a gente não colocou, ele fala do servo Davi, que fala de Jesus, então nem sempre as profecias falam, mas lógico que muitas profecias falam do Messias. Não vai acontecer nova aliança sem o Messias. Não vai acontecer reino de Israel sem o Messias. Então, claro que o Messias é a peça central disso aí. E quando os discípulos entenderam que Jesus era o Messias, o que eles perguntaram? É agora que o Senhor vai ser rei? É agora que o Senhor vai sentar no trono de Davi, que Deus prometeu? O anjo prometeu isso para Maria. Você vai ter um filho, o seu filho vai sentar no trono de Davi. Está ali em Lucas 1. E os discípulos tiveram toda a sua dificuldade. Jesus falava assim, mas eu vou morrer. Que isso, Jesus? Lembra, Mateus 16, Pedro acabou de falar da revelação. Quem que eu sou? Jesus perguntou. O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que eles entendiam? É aquele que vai fazer tudo isso aqui, do jeito que estava profetizado. E aí Jesus falou assim, então, eu vou morrer. Eu vou para a cruz, eu vou morrer. E Pedro, assim, a gente fala assim, mas Pedro, que negócio é esse? Falar que Jesus não vai morrer? Para nós, assim, o centro da história é a cruz. Claro que Jesus ia morrer. Eles não tinham esse entendimento. Está no Velho Testamento, mas eles não conseguiam ver. Então, quando Jesus falou que ia morrer, Pedro falou assim, Jesus, não fica deprimido, não fica assim com espírito de fracasso, de derrota, não fica pensando, não, você é o Cristo, o Filho de Deus vivo, o Senhor vai reinar, o Senhor vai tomar o trono. E Jesus falou assim, não, arreda Satanás, porque ele também não queria morrer. Vocês já pensaram por que Jesus falou com Pedro, arreda Satanás? Porque Jesus, como homem, ele não queria morrer, nós sabemos disso no jardim do Getsêmani. Então, quando ele falou assim, sai Satanás, ele não estava querendo falar duro só com Pedro, ele estava querendo dizer, Satanás, não me tente, porque eu vim para a cruz. Bom, a outra passagem central é que Jesus morreu, ressuscitou, falou durante 40 dias sobre o reino de Deus. E outra coisa, Jesus veio pregando o reino de Deus. O que os judeus entenderam quando Jesus pregou o reino de Deus? Eles entenderam que Jesus estava falando, o reino que Deus prometeu a Israel vai acontecer. Somos nós que pensamos, não, o reino de Deus é uma coisa assim meio vaga, meio espiritual, né? Um negócio assim. Não, o judeu entendia que o reino é a terra de Israel, é o povo de Israel, é descendente de Davi reinando no trono, reinando no trono. Eles entendiam isso. Então o reino de Deus que Jesus vinha pregando, aí Jesus
foi para a cruz, finalmente eles entenderam, não, tá, Jesus foi para a cruz, mas ressuscitou. E aí Jesus falou 40 dias, em Atos 1 fala, 40 dias Jesus falou sobre o reino de Deus. E aí os discípulos fizeram a pergunta mais óbvia que podiam fazer. Então, Jesus, a gente não sabia, não estava entendendo esse negócio da cruz, mas o Senhor foi para a cruz, ressuscitou, é agora que o Senhor vai reinar? É agora, chegou o momento, é agora que o Senhor vai reinar? E Jesus, se Jesus quisesse falar, meus queridos discípulos, não tem reino como vocês estão pensando, acabou, não tem Israel, não tem trono de Davi, tudo espiritual, nós vamos reinar no céu. Era a hora dele falar, mas ele não falou isso, ele só falou assim, tem um negócio que precisa acontecer antes, vocês não sabem o que né, vocês não sabem os tempos, mas tem um negócio antes, por isso que eu fiz esse aqui, ó, esse lado direito aqui é o que entra nessa lacuna aqui, ó. Tinha uma porção de coisas que os profetas não entendiam. Para começar, esse retorno que Ezequiel e os outros profetas falaram, eu vou trazer vocês de volta. É uma profecia de duplo cumprimento, porque eles voltaram depois de Babilônia. Então, aqui do lado assim, eu estou dizendo, ó, quanta coisa tinha que acontecer para retomar essa sequência. Então, então vamos colocar aqui do lado e vamos ampliar e vamos entender o que realmente aconteceu. Então, esse retorno que Ezequiel falou, o retorno de Babilônia, está aqui. Então, retorno. Então, nós vamos retomar essa sequência, só que tudo isso aqui tem que entrar nessa lacuna aqui. Então, eles retornaram de Babilônia. Ok. História de Esdras e Neemias está aqui nas Escrituras. E aí tiveram um período, né, depois do retorno, de 400 anos, 500 anos, né, depois do retorno, para vir o Messias. A chave de todas as profecias é o Messias. A chave não vai, como eu falei aqui, não vai acontecer nada de nova aliança, de reino de Israel, não vai acontecer nada sem o Messias. Então, eles retornaram de Babilônia, passaram um longo período, né, 500 anos, mas veio Jesus. Ok, Jesus veio, ele é o Messias, como eu estava descrevendo agora. Os discípulos começaram a entender que ele era o Messias e acharam que já ia retomar a nossa sequência aqui. E olha, gente, isso explica até Pedro. Por que Pedro não queria ir na casa de Cornélio? Por que Deus tinha que mostrar uma visão 3 vezes, até falando de animais impuros, que ele nunca... Falou assim, Senhor, eu nunca comi um animal impuro, por que você está mandando comer? E Deus estava falando assim, o que eu chamo de puro, o Senhor não vai chamar de impuro. Mas ele não estava falando de animais, ele estava falando de gentios. Mas por que Pedro ia ter uma dificuldade? Todos os profetas falam que os gentios vão entrar. Qual que é o problema de Pedro? Qual que é o problema dos outros discípulos? Os outros que, quando souberam que Pedro comeu na casa de Cornélio, chamaram Pedro na frente do conselho e falaram assim, Pedro, o que você anda fazendo comendo na casa de gentios? Qual que é o problema desses cristãos que não entendiam? O problema era simplesmente isso. Antes de ir para os gentios, reino de Israel, essa é a profecia. Eles não entendiam o que aconteceu aqui. Então vamos ver se a gente consegue entender. Então Jesus veio, ele inaugurou a nova aliança, mas essa nova aliança aqui, nessa sequência, não é a nova aliança aqui. Vê se vocês conseguem entender. Porque quando ele fala da nova aliança em Ezequiel, ele está falando do quê? Do retorno definitivo do povo de Israel para a sua terra de Israel. Ele está falando de uma prática, de um cumprimento da nova aliança que não aconteceu ainda. Essa nova aliança de Jeremias 31 e de Ezequiel 36 não é essa nova, é a mesma nova aliança. O que eu estou dizendo assim, na sequência histórica, não cumpriu aqui.
E essa é a parte que até hoje nós temos dificuldade para entender. Porque nós entendemos a nova aliança como um pacotinho que me garante para o céu. A gente entende isso. Perdão dos pecados e vou para o céu. Ponto final. Mas a nova aliança, para que serve mesmo? Para que nós sejamos o povo de Deus e Ele seja o nosso Deus. É isso que Deus quer. Tudo bem que isso só vai ser consumado na segunda vinda de Jesus. Mas nós queremos entender que o cumprimento disso, antes da volta de Jesus, tem muita coisa que precisa acontecer. Então Jesus veio, Ele inaugurou a nova aliança, é a mesma nova aliança, só que ela não está consumada, e eu vou mostrar isso para vocês no Novo Testamento. Então a nova aliança que Jesus inaugurou, não é esse ponto na história que Ezequiel estava falando. Aí o que aconteceu na nova aliança? Aí a gente tem aquele outro diagrama, né, que eu mostrei todas as sequências, mas aqui é um pouquinho mais resumido, mas através da nova aliança, Deus formou esse povo formado de judeus e gentios. No livro de Atos, no Novo Testamento, a igreja, esse povo de Deus, era formado de judeus, que foram os primeiros, né, os primeiros apóstolos, as primeiras conversões no livro de Atos, 3.000 pessoas, era tudo judeu. Depois converteu mais 5.000 pessoas, tudo judeu. Aí veio Cornélio, as primícias dos gentios. E aí Paulo começou a pregar para os gentios. Então, no livro de Atos, nós temos a igreja, mas eu coloquei gentios aqui porque eu estou pulando essa parte, mas no início era judeus e gentios. Só que com o passar do tempo, os gentios, de uma forma muito ingrata, foram chutando os judeus. Não é que eles falaram assim, você não pode fazer parte da igreja. Eles falaram assim, você não pode ser judeu. Você tem que se tornar como nós, você tem que renunciar. Eu sempre falo assim, é mais ou menos como você, né, os evangélicos falam com os católicos, ou com espíritos, ou com também outras. Você tem que renunciar a tudo que você tem e se tornar um cristão. O judeu, ele não é salvo sem Jesus. Tem gente que pensa isso até hoje. Tem muita gente que é a favor de Israel, que luta por Israel. Tem uma organização enorme nos Estados Unidos, enorme. Eles estão fazendo muita coisa boa, estão levantando, eles têm milhões de adeptos, eles fazem concentrações enormes na capital, Washington. Eles mandam dinheiro para Israel, não para os judeus messiânicos, eles mandam para o governo. Eles são amigos de Israel, eles apoiam Israel, mas eles têm um conceito de que judeu não precisa de Jesus. É uma teologia mais ou menos como substituição de que Deus tem um plano para Israel, a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, e Deus vai ter um outro plano para os judeus, para Israel. Então eles apoiam Israel, mas eles não entendem que nós somos do mesmo povo. Gente, isso é muito sério. Eu sou a favor do que eles estão fazendo para ajudar Israel, mas é uma ajuda de Israel que é meio... eles estão errando o alvo, porque o alvo de Deus é através dos judeus voltarem para o Messias. Não tem a nova aliança que Ezequiel está falando, e o reino e tudo que Deus quer fazer, sem que o povo de Israel volte a aceitar o Messias. Só que os judeus não são como qualquer outro povo. Como pecadores, são como qualquer outro. Mas como nação, como povo, eles têm uma herança que é diferente. A nossa herança veio deles. E Paulo fala isso em Romanos 9. Ele fala, eu tenho tanta ansiedade, eu choro tanto pelo povo de Israel, que eu poderia desejar até ser anátema, ser cortado de Deus, para que o plano de Deus pudesse se cumprir. Eu já falei assim, muitas vezes assim, eu não consigo, eu admiro, mas não consigo alcançar essa posição de Paulo, não consigo. Porque ele amava tanto a Deus e o plano de Deus, que ele falou assim, se eu ficar de fora, mas Deus cumprir seu plano, já vale a pena. Eu quero fazer parte, eu não quero. eu não quero, se Deus me tire daí. Não, mas ele amava tanto a Deus, é o Espírito de Jesus, que fala assim,
eu vou para o inferno no lugar de vocês, mas eu vou redimir. Mas naquele texto, Romanos 9, ele fala assim: por que eu anseio pelo povo de Israel? Porque deles, aí ele faz uma lista, deles são os patriarcas, deles são as alianças, deles são o conhecimento de Deus, tudo vem deles. Minha gente, nós não vamos chegar para essa nova aliança, que é o ponto aqui. Eu estou começando aqui com retorno de Babilônia e mostrando tudo que tem que acontecer para voltar para esse ponto aqui. Porque Ezequiel, ele não estava vendo uma coisa errada. Ele estava vendo os picos à distância, ele não via o vale que fica no meio entre um pico e outro. E isso acontecia muito, os profetas falavam da vinda de Jesus. Isaías, muitas profecias sobre Jesus, e ele falava sobre a primeira vinda e a segunda vinda, tudo junto. Por isso que os discípulos, os apóstolos de Jesus, eles faziam: agora que o Senhor vai reinar, porque eles não sabiam que Jesus tinha que vir 2 vezes. Os profetas não conseguiam ver, né? É aquela ilustração, que você olha para uma cordilheira, para uma série de picos, de montanhas, e você vê os picos, mas você não consegue à distância ver o que tem entre um pico e outro. Então, Ezequiel não viu uma coisa errada, ele só não viu que entre esse retorno, que ia ter um outro retorno. Quando Deus falou assim com Ezequiel: eu vou trazer meu povo de volta, ele já não estava falando mais de Babilônia, ele estava falando sobre esse aqui. Bom, então, vamos lá. A nova aliança que Ezequiel viu no seu cumprimento final, de acordo com Paulo em Romanos 11, nem os judeus vão alcançar sozinhos e nem os gentios. Nós precisamos uns dos outros. A igreja perdeu em grande parte sua visão dessa história, sua visão do propósito de Deus. Nós tiramos a nova aliança do contexto. Então, essa nova aliança que Deus prometeu, ela precisa de elementos que nós estamos começando a receber agora, porque Deus já está acrescentando. Então vamos ver aqui. Então Jesus inaugurou a nova aliança, depois veio a igreja, como eu falei, excluiu os judeus, excluiu a contribuição, isso é muito documentado na história. Pessoas que nós admiramos. Nos primeiros séculos da igreja cristã, tinha pessoas que eram líderes, teólogos profundos, né? Eles são chamados os pais da igreja. Né? Se você estudar a história da igreja, você vai ver que tem muita literatura deles. Né? Tem Irineu, tem Tertuliano, tem... depois de um tempo, assim, né, veio Agostinho. Então, assim, eram pais da igreja. Esses pais da igreja escreveram muita coisa, eles têm muita coisa boa, mas você pode olhar, examinar todos eles já naquela época, 2º século, 3º século, 4º século, eles não entendiam o papel de Israel, as promessas de Deus para Israel, e eles ensinaram a igreja a não dar valor nas raízes judaicas, não dar valor no Antigo Testamento. Dá valor, o Antigo Testamento é a palavra de Deus, mas eles não davam esse valor assim do plano de Deus. Então o que aconteceu? A igreja perdeu sua ligação com o povo de Israel. E aí tem toda a história que aconteceu, né, nesse tempo. E agora, no século XX, começou um outro retorno, o retorno dos judeus. Então, esse retorno é de Babilônia, se você tiver espaço no papel que você está colocando. Assim, esse primeiro retorno aqui é o retorno de Babilônia, e aí vai passando pela história da igreja, e aqui nós já estamos no século XX. Um outro retorno, esse retorno aqui, é o retorno que nós chamamos de diáspora. E esse retorno é o que mais fala nos profetas, porque os profetas, quando, né, não só Ezequiel, os profetas falam de um retorno de todos os países. Na época do retorno de Babilônia, eles não estavam em todos os países. Então quando a gente entende
essa visão profética de que depois do retorno, Deus vai restaurar sua aliança com o povo de Israel. Claro que não é só com o povo de Israel. Agora o povo de Deus tem duas partes, Israel e os gentios. Mas aqui então, depois do retorno, e aqui nossa aula aqui a gente não vai falar sobre tudo isso, mas Romanos 11, que é uma chave, ele fala assim, olha, Romanos 11 explica essa sequência também. Ele fala assim, olha, tinha uma oliveira. A oliveira é uma árvore, tem raízes, tem tronco e tem galhos. Claro que a raiz, a origem de tudo, vem de Deus. Mas a oliveira, na verdade, representa o povo de Deus, o plano de Deus desde o início. E as raízes e o tronco e os galhos da árvore original é tudo do povo de Israel. As raízes seriam os patriarcas, o tronco seria, né, a nação de Israel durante a história, e os galhos seriam o povo em qualquer determinada geração. Então, no tempo de Paulo, os galhos eram os galhos que tinham vindo do tronco e da raiz. Então, era a nação de Israel. E aí ele falou assim, olha, tempo de Paulo, ele falou assim, olha, o povo, por isso que ele estava chorando em Romanos 9, tinha muito judeu salvo, tinha muito judeu, mas tinha muitos que não estavam aceitando. E Paulo era aquele que em todas as cidades, ia primeiro para a sinagoga, e ele via todas as cidades que ele ia, e lá em Jerusalém também, os líderes, os sacerdotes, os escribas, os entendidos, eles rejeitavam, com algumas exceções, mas a maioria rejeitava a mensagem do Messias, rejeitava o Messias. E o plano de Deus, como vocês podem ver aqui, não é só, Deus não queria só um remanescente, alguns judeus salvos. Não, o plano de Deus é a nação de Israel precisa ser restaurada, porque Jesus, o filho de Davi, vai voltar para reinar no trono sobre o seu povo Israel. Então Paulo estava dizendo, eu prego para os gentios, mas o meu anseio também é para que os judeus voltem, porque sem os judeus, sem a restauração de Israel, Jesus não volta. Gente, se Paulo estava preocupado com isso, nós no século 21 temos que estar muito mais preocupados com isso. Então, em Romanos 11, ele fala, então, alguns galhos, muitos galhos da oliveira foram cortados, que é no tempo de Paulo, aqueles que não estavam aceitando o seu Messias. Muitos galhos estão sendo cortados. E aí o que acontece? Os galhos, que ele chama de uma oliveira brava, os galhos dos gentios estão sendo enxertados. Mas a oliveira não é dos gentios. A oliveira não é, a raiz não é nossa. Nós fomos enxertados na oliveira que é do povo que Deus escolheu, Israel. E aí ele fala o que vai acontecer. Então, assim, os galhos foram cortados, os galhos naturais foram cortados, os galhos dos gentios foram enxertados, mas, ele falou, vocês foram beneficiados. Cortar alguns galhos, abriu espaço, é uma alegoria, né? Claro que Deus teria espaço para colocar os gentios, mesmo que os judeus não deixassem de crer. Mas ele disse, o fato dos judeus serem cortados abriu espaço para vocês. E não só abriu espaço para vocês serem enxertados, mas na verdade assim, a igreja passou a ser liderada e impulsionada pelos gentios. Foi o que aconteceu na história. Então isso é uma misericórdia de Deus para vocês. Mas não fiquem orgulhosos, não fiquem tirando, né, assim, achando que vocês são os tais, porque a oliveira é de Israel ainda, e Deus vai trazer os galhos naturais de volta.
E não só vai trazer de volta, ele falou assim: se quando eles saíram, vocês entraram e foi bom para vocês, imagine quando eles voltarem. Agora eu pergunto para vocês, o que vai acontecer quando eles voltarem? Vai acontecer isso, o retorno. Esse aqui está simplificando, mas os judeus voltaram, estão voltando, não completou, mas nós estamos presenciando isso aqui, o retorno, o segundo retorno. E é um retorno que os profetas profetizaram, que eles falaram de um retorno definitivo. Eles falam de um retorno, vocês não vão sair nunca mais. Isso não aconteceu no retorno de Babilônia, porque eles saíram depois. Então, esse retorno, ligando esse retorno que Ezequiel profetizou, e o retorno à oliveira, tem dois retornos aqui. E os profetas falavam: vocês vão retornar para a terra e vocês vão retornar para mim. O retorno profetizado é retorno para a terra e retorno para Deus. E Paulo fala em Romanos 11 que esse retorno para Deus ele fala uma coisa assim que é uma responsabilidade muito grande nossa. Ele fala assim: vocês gentios, vocês precisam causar ciúme nos judeus. Igual nós fizemos durante a história, né? Ciúme, né? Matando todo mundo, expulsando, né? Assim, né? Que ciúme é esse? Vocês sabem que a maioria dos judeus que eu escuto, né, os judeus messiânicos de hoje, quando eles contam a experiência da conversão, eles sempre falam de como no início eles nem ponderavam Jesus ser o Messias. Por quê? Porque eles têm algo que está muito inculcado assim neles desde pequenos, e que os cristãos que mataram, os cristãos que torturaram, os cristãos que fizeram a Inquisição, as cruzadas, né, até mesmo o Holocausto foi feito por um país cristão. Então, o que eles entendem é que o cristianismo representa algo terrível para eles. Isso não é ciúme, nós temos que reverter isso. E graças a Deus temos sinais, até mesmo essa organização que eu falei para vocês, que não acredita que o judeu precisa se converter, mas eles estão fazendo um papel, porque eles são cristãos, e como eles têm milhões de seguidores, e levantam ofertas enormes, e estão mandando esse dinheiro para Israel, estão apoiando Israel. Então, hoje que no mundo inteiro os países estão muito contra Israel, os próprios líderes e gente assim em Israel, em outros países, estão fazendo, nossos melhores amigos, estão começando a falar isso, nossos melhores amigos são os cristãos. Então, graças a Deus, já é um começo, mas tem que ir muito além disso. Isso é um apoio político, um apoio financeiro. O que nós precisamos causar de ciúme nos judeus é: esse povo tem algo que pertence a nós, porque Deus é o nosso Deus, e o Deus que eles servem é o mesmo Deus, e eles estão entrando na nova aliança que foi prometida para nós. Os judeus precisam sentir isso. Então, isso vai resultar no que Efésios 2, aqui eu estou usando um outro texto bíblico, né? O novo homem é uma expressão de Efésios 2, que ele fala que Jesus pela cruz quebrou o muro de separação entre os judeus e os gentios. Então isso vai acontecer, vai trazer um novo homem. Os judeus já estão vindo, muitos judeus estão vindo para o Messias. Então esse processo vai aumentar muito mais, até, né, a consumação, a conversão em massa, né, do povo de Israel. Mas o que eu queria mostrar aqui é a nova aliança, aí que vai entrar, aí nós voltamos para a nossa sequência aqui, porque na medida em que eles estão voltando para a terra, também estão voltando, muitos judeus estão voltando para o Messias. Vai haver agora uma interação, está havendo em pequena escala, mas vai aumentar essa escala de interação entre a igreja
dos gentios e os judeus messiânicos. Isso vai gerar uma bomba atômica, isso vai gerar essa unidade que tinha no livro de Atos e que abalou o mundo. Quando os judeus messiânicos e a igreja estiverem unidos, o novo homem, a reconciliação, nós vamos ter uma restauração e uma consumação da nova aliança. Gente, isso é fantástico. Eu não sei se vocês estão entendendo, mas isso é maravilhoso. Eu vou terminar, que o nosso tempo está acabando, mas eu queria terminar, eu só vou fazer uma referência ao livro de Hebreus. Nosso tempo não vai permitir, porque eu quero terminar lendo um texto no Evangelho de Lucas, mas é só mencionando. O livro de Hebreus, no Novo Testamento, é o livro que fala sobre a nova aliança. Você tem menções da nova aliança no Novo Testamento, mesmo, claro, o livro de Romanos está falando sobre a nova aliança, mas ele não usa muito essa expressão, e ele está falando sobre justificação pela fé. É um livro maravilhoso. Mas o livro na Bíblia, no Novo Testamento, que fala sobre a nova aliança em comparação com as alianças anteriores, é o livro de Hebreus. É o livro que vai falar sobre a nova aliança. E uma coisa assim, a gente sempre descobre coisas novas, né? Eu estava lendo hoje, né? Acho que é uma nota numa Bíblia de estudo, sei lá, eu li em algum lugar que em Hebreus 8, o autor ele faz uma citação grande de Jeremias 31, que fala assim: naqueles dias vou fazer uma nova aliança. E eu descobri ali que essa citação em Hebreus 8 é a maior citação do Velho Testamento que tem no Novo. Porque sempre quando o Novo cita o Velho, é uma citação curta, né? Fala assim, né? Uma frase, duas frases, né? Ali ele repete, ele cita todo aquele trecho, acho que 4 ou 5 versículos de Jeremias 31, ele cita tudo ali em Hebreus 8. E então ele fala da nova aliança, mas a única coisa que eu tenho tempo para mencionar hoje, que está dentro do nosso entendimento, é que Hebreus, o livro de Hebreus, o livro inteiro, mas vamos pensar, capítulo 7, capítulo 9, capítulo 10, ele sempre fala: a nova aliança é melhor, porque a velha aliança não conseguia perdoar os pecados definitivamente, tinha que dar muitos sacrifícios, tinha um sacerdote que ele mesmo era pecador. Agora nós temos um sacerdote que é o Filho de Deus, que não tem pecado, mas ele fala muito sim, que a nova aliança resolve o problema do pecado, não só perdoa pecados, mas a nova aliança, e é mais ou menos o que, mais ou menos não, exatamente o que estava profetizado. A nova aliança não é só para perdão dos pecados. A nova aliança é para, vamos começar no início da aula, o que nós falamos? A nova aliança é para que nós sejamos povo de Deus e Ele o nosso Deus. Para isso, nós temos que ser um povo que ouve a sua voz. Nós temos que ser um povo que anda com Ele. E isso não é possível com o nosso coração de pedra. Isso não é possível sem o Espírito Santo habitando em nós. Meus irmãos, nós temos a nova aliança. Jesus inaugurou a nova aliança lá atrás. Mas nós temos isso na nossa prática? Nós temos medidas disso. Nosso coração ficou mais sensível para Deus. Temos visto vitória sobre os pecados. Eu não estou falando que não tem nada, mas eu estou dizendo assim, isso que os profetas falaram, isso que Deus quer. Por que Paulo, que estava na igreja dos apóstolos, por que ele ansiava e falava assim: eu tenho uma angústia constante no meu coração, até que os judeus voltem, porque ele queria o cumprimento. A nova aliança fala de perfeição, a nova aliança fala de algo que é muito mais do que nós temos experimentado. Então, o que eu queria dizer é, nós temos o início da nova aliança, nós não temos a consumação. Agora, consumação é quando Jesus voltar. Mas tem muita coisa que pode acontecer, então, que precisa acontecer. Então eu vou terminar lendo em Lucas 22, quando Jesus estava celebrando a Páscoa,
E antes de ler o texto, enquanto vocês estão achando aí Lucas 22, a ceia, né? A nossa celebração da ceia é uma continuação da Páscoa. Todo mundo sabe disso, não sabe? Né? O que nós fazemos, a nossa celebração da ceia foi assim, a Páscoa transformada e continuada. E o que era a Páscoa? A primeira Páscoa. O que era a Páscoa? A Páscoa era comendo o cordeiro, colocando o sangue no portal, nos portais, né, da porta, para que não tivesse, né, o anjo da morte, mas para que eles pudessem sair do Egito, iniciar uma jornada e chegar até a terra prometida. Então, quando nós participamos da ceia, nós estamos dizendo: foi consumado, o que Jesus fez na cruz foi consumado, foi perfeito. Só que iniciamos, a igreja iniciou, é uma jornada nossa, mas é uma jornada da igreja. A Páscoa é sair do Egito e ir lá para a terra prometida, onde Deus vai morar conosco. Então é isso que Jesus quis dizer aqui, Lucas 22. Não vou ler nem o contexto todo. Ele está tomando a ceia, a Páscoa, né, com seus discípulos. No versículo 15, 22:15, ele fala: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Pois vos digo que não mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Então, se vocês entenderam tudo que a gente tentou expor aqui hoje, vocês vão captar essa ideia de que a nova aliança, tudo que precisa ser feito, a obra de Jesus na cruz foi completa, não falta nada. Ele falou assim: está consumado. Mas o que ele fez na cruz foi prover para nós a Páscoa, a ceia, o seu corpo, o seu sangue, tudo que é necessário, mas a jornada começou. E ele falou assim: eu vou participar dessa ceia com vocês agora, e eu queria muito participar, porque é a última vez que eu vou comer com vocês, até que ela se cumpra no reino de Deus. Agora, durante muito tempo, eu mesmo e a igreja, assim, lê esse texto e fala assim: não, né, Jesus fez na cruz, agora a gente está guardando a volta dele. Mas esse cumprimento, vocês estão vendo como tem uma sequência que Deus falou? Como é que fica? Jesus vai voltar e vai reinar em Israel, mas para ele voltar e reinar em Israel, e para ele alcançar toda a terra, alguma coisa precisa acontecer, porque o que ele fez na nova aliança, o que ele fez na cruz, foi para que algo acontecesse. Tem muitos textos, em Hebreus mesmo ele fala: Jesus, tendo vencido sobre tudo, foi sentar à destra de Deus. Até quando? Jesus está sentado agora. Até quando? Vocês lembram desse texto? O que fala? Jesus foi sentar à destra de Deus até que o quê? Até que os inimigos sejam postos debaixo dos pés. Bom, ele vai voltar, ele vai continuar colocando inimigos debaixo dos pés, porque o último inimigo a ser posto debaixo dos seus pés é a morte. Então tem todo o milênio que vai também contribuir para isso. Mas ele está sentado à destra de Deus, esperando que o que ele fez na nova aliança dê resultado. E nós, como igreja, nós precisamos acordar para essa situação. Nós precisamos acordar para essas profecias. A nova aliança não foi dada em primeira mão para nós. Nós entramos pelo enxerto. A nova aliança foi dada para a nação de Israel. Aí tem toda esse grande parênteses que os gentios entraram, e que nós vamos ter um papel em trazer os judeus de volta, para que quando eles voltem,
a nova aliança seja mais completa. Claro que a nova aliança não depende só de judeus, depende de nós buscarmos mais, depende do Espírito Santo, depende da jornada que a igreja está fazendo, mas os judeus têm uma parte importante, e essa parte que eles trazem para nós e que a gente já tem experimentado, que tem ajudado muito a gente a entender esse plano, já está surtindo um grande efeito. Amém? Senhor, nós talvez não consigamos ainda ver em toda a sua plenitude o que o Senhor está mostrando, mas nós queremos enxergar, nós queremos ver, e o Senhor tem muita paciência. O Senhor tinha paciência com Pedro, com os discípulos, quando a gente não consegue entender, quando a gente faz perguntas erradas, quando a gente pensa que o teu plano é outro, a gente não entende aonde o Senhor está querendo chegar. Mas nós conseguimos, eu creio que todos nós podemos entender que o Senhor ainda quer que nós sejamos o teu povo e que o Senhor seja o nosso Deus, com tudo que isso implica, com tudo isso que isso inclui. Então, Senhor, que a tua nova aliança, a aliança que o Senhor deu, nós falamos junto com os moráveis do século XVIII, para que a tua morte não tenha sido em vão, para que o Cordeiro receba tudo, toda a recompensa. O Cordeiro morreu na cruz, o Senhor veio e deu a vida por nós, para que realmente pudesse trazer esse reino, para que pudesse ter o povo, para que o Senhor pudesse viver conosco para sempre. Então, Senhor, nós queremos que o Senhor receba toda a recompensa, todo o galardão, aquilo que o Senhor conquistou na cruz. Nós queremos que isso aconteça. Nós queremos fazer parte desse povo que anda com o Senhor, que ouve o Senhor, que faz parte do teu reino de verdade. E queremos ver isso que o Senhor está desenhando já, esse projeto do Senhor de restaurar Israel, de preparar o caminho para que o Senhor volte e reine sobre a terra. Nós queremos fazer parte disso e queremos contribuir com oração, com nossa vida, com divulgação, com tudo que nós pudermos fazer. Queremos fazer parte. Em nome de Jesus, pedimos a tua graça sobre nós. Amém. Amém.